Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Boa noite, presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres pares, população da galeria que nos prestigia nessa noite e você de casa que nos prestigia assistindo à sessão parlamentar. Muito obrigado pela audiência. Eu venho aqui agradecer o belo trabalho que o Valentim fez ali um pedágio sábado passado, chamando a atenção sobre o Maio Amarelo. O Maio Amarelo, o trânsito é muito importante e muitas vezes a gente não dá valor, porque a vida é mais importante. E nesse pedágio, passou por lá também o Amauri, passou lá o prefeito Ricardo, o nobre vereador Eduardo Damitson, o Marcos, secretário de esporte, e eu vejo que o trânsito, muitas vezes, a gente não para, falando no celular, não é colocando o cinto de segurança, não é usando a cadeirinha. Então, foi um momento muito importante no Maio Amarelo, chamando a atenção que a vida é mais importante. Então, chamando a atenção de todos. Quero deixar aqui o parabéns também ao Renato Gonzalez e o Fábio, do grupo Ágape e Ágora, que desenvolveu aí o 16º Festival de Teatro. E eu estive lá nos comerciários, prestigiando, levei meu filho, levei a minha esposa, e um belo trabalho resgatando aí a cultura de Tupã, com esse 16º Festival de Teatro. Parabéns a todos. Venho aqui também agradecer aos nobres pares pela aprovação da indicação 496, que estou, assim, pedindo empenho para que possa ser reativado aí o ponto de coleta para exames laboratoriais na Unidade Básica de Saúde da Vila Formosa. Ali, a gente mora no bairro, passa por ali, a gente vai sempre ao supermercado Gaspar e as pessoas vêem o vereador e vêm ao nosso encontro. Isso que é importante, quando a população participa junto com o vereador. E isso vem passar as suas ideias. E o morador que mora ali perto da Unidade Básica de Saúde da Vila Formosa, ele falou assim, puxa vida, só na Santa Casa a gente tem que deslocar lá. Então, eu não tenho, muitas vezes, não tenho um carro para deslocar lá. Então, essa coleta de sangue e de outros exames, para que possa ser realizada aí na Unidade Básica de Saúde da Vila Formosa, porque a população tem que se deslocar até a Santa Casa para que lá sejam feitas as coletas. E, então, muitos moradores, e esse cidadão que me procurou, não tem, muitas vezes, recursos financeiros e tempo disponível para se deslocar para o outro ponto de coleta. Então, venho aqui que a vida dos moradores dessa região, que é um espaço muito longo para que possa deslocar até a Santa Casa, para que seja atendida, reativando esse ponto de coleta ali na Unidade Básica da Saúde da Vila Formosa. Então, agradeço a todos os nobres pares. Venho aqui também agradecer os nobres pares a indicação 497, e que eu peço aí o empenho, a reativação e também a composição do Comitê para a Investigação da Mortalidade Fetal, Infantil, Materna no município de Tupã. Conversando com a Pastoral da Moradia, a Pastoral da Moradia desenvolve um belo trabalho com as crianças. E, comentando com a gente, falou, olha, existe um comitê, esse comitê foi criado em 2010, 4 de março de 2010, com o decreto 6.467,
né? E ele está um pouco adormecido. Queremos que ele possa ser reativado, porque nós, da Pastoral da Criança, fazemos um acompanhamento com as crianças. E reativando esse comitê, nós vamos ter uma proteção junto com o governo e podemos até trazer verbas, né, verbas federais com esse comitê, e vai proteger aí a criança, toda a faixa etária, né? Então, agradeço aí. Então, esse comitê foi criado no município através do decreto 6.467, dia 4 de março de 2010, com a primeira composição estabelecida pelo decreto 6.644, de 9 de março de 2011. Então, venho aqui para que realmente o prefeito Ricardo Raimundo Caiaoque, junto com o Laércio, secretário da Saúde, possa reativar esse comitê, assim, tendo mais representatividade e foco para com a criança. Quero agradecer também a indicação 498, e que estou pedindo um empenho para que seja uma construção de uma alça de acesso à empresa Josec, ali a vicinal Tupã Queiroz. E andando por ali, eu vejo que os trabalhadores, quando vai adentrar a empresa, muitas vezes a lei de trânsito diz que você tem que sair à direita, esperar o momento oportuno para depois atravessar a via. E falta essa alça de acesso para dar mais proteção, tanto aos trabalhadores como também aos pedestres que passam por ali. Como a gente trabalha na parte da perícia, e a gente trabalha mais com prevenção. Então, é muito importante ali, porque não é depois que vai acontecer um acidente que possa construir uma alça, é uma coisa muito simples e daria aí uma grande proteção. Eu quero agradecer a todos, Deus abençoe a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o capitão Neves. Gostaria de pedir a prorrogação do tempo, tendo em vista ter mais inscritos e o horário está por ultrapassar. Regimental, e coloco em plenário para que a ação seja prorrogada por até 30 minutos. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Gilberto Neves Cruz. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras, público, gostaria de vir aqui agradecer a aprovação da nossa moção sobre a primeira Olimpíada Municipal de Matemática, que será feita que está sendo executada pelo município, com término quarta-feira, uma forma de valorizar o professor, valorizar o aluno e fazer com que ele vença os desafios do dia a dia. Também temos a indicação de acabar com aquele estacionamento 45 graus em frente ao supermercado Max, tendo visto que na hora do momento de fluxo tumultua muito ali, então fica meio problemático. Como agora foi dado posse ao Conselho Municipal de Trânsito, espero que esse Conselho agora possa fazer as solicitações de nós, vereadores aqui, temos indicado para o prefeito. Bem, quando nós fomos eleitos vereador, nos colocaram como líder do prefeito na Câmara. Até quando foi na oportunidade, eu falei para o prefeito que só aceitaria se falasse com todos os vereadores. Então, nós falamos com todos os vereadores, perguntando se eles tinham alguma coisa, porque eu não conhecia nem os vereadores, ninguém me conhecia. E, passados 5 meses, a gente colocou o cargo à disposição para que o prefeito escolha aquele vereador que reúne condições, né? Eu não estou dizendo que eu saí, eu apenas coloquei à disposição para análise, e cabe ao prefeito analisar. Porque a gente vê na televisão, o presidente está brigando com o líder. Cara, líder não pode ser imposto. O líder tem que ser escolhido. O líder não pode ficar criando problemas. E a gente, depois de passados 5 meses, é indiferente disso. Alguns vieram perguntar que eu tenho um desconforto. Pô, eu não tenho desconforto com ninguém. Mas e se eu tiver desconforto com algum vereador aqui, eu tenho que ser com quem votou nele. Entendeu? Um dia desse eu até fui participar de uma reunião, aí disseram que queriam separar o fulano. Eu falei, por que isso? Nós somos vereadores pelo povo de Tupã,
Não existe desconforto, é só procurar falar. Nós estamos aqui para conversar. Afinal de contas, isso aqui é uma casa onde existe democracia. Então, nós temos o diálogo, temos ideias diferentes. Por eu não entender algumas ideias, como a gente está fazendo esse trabalho, também a gente pediu o desligamento de um bloco, até escolhi bancada. Muita gente me perguntando, mas você saiu da bancada, você conta o Ricardo? Ricardo Raimundo eu conheço antes de ser político. Jamais deixarei de estar junto do prefeito Ricardo Raimundo. Numa boa, tranquilo, sem estresse, sem problema. Eu não fui eleito vereador. Eu só acho que é meu ponto de vista, eu gosto de testar minhas teorias. Até meu filho falou assim, pai, o senhor é meio doidinho, né? Você deve ter puxado um pouco para mim, a gente está aqui para defender o povo de Tupã. Nós tivemos 733 votos. Quando eu fui eleito, eu não fui eleito para fazer parte de bloco nem de bancada. Não fui eleito para ser líder do prefeito na Câmara. Eu fui eleito para ser o vereador, para defender o povo de Tupã. E isso nós temos procurado fazer de uma maneira direta ou indireta. Sou aberto ao diálogo, até as pessoas, até o dia disso, eu quero falar comigo, é normal. Eu, aparentemente, sou diferente do que falam por aí. Vou dar um exemplo aqui mesmo. Eu sou a favor que nós cumpramos a nossa Constituição. Sou contra eleições diretas, porque se está tão ruim, por que nós temos que escolher se está tão ruim? Nós temos que melhorar, nós temos que seguir a nossa Constituição. É para isso que nós somos eleitos, para fazer cumprir as leis. Não temos nada contra ninguém, não sou inimigo de nenhum vereador, nem vereadora. Se houve algum diálogo aqui, sempre foi um diálogo saudável. A única coisa que eu falei é que essas desavenças pessoais não atrapalham o bem do nosso município. Ao colocar o cargo à disposição da liderança do prefeito, não é para dizer que sou contra o prefeito, contra fulano. Pelo amor de Deus, né? Imagine só se toda vez que eu tiver um probleminha com uma discussãozinha, não, eu vou para casa. Tenho 59 anos, já passei por alguns lugares, não sou melhor do que ninguém, estou igual a todos vocês. Tá? Não sou um vereador novo e nem velho, sou apenas um vereador que está aqui trabalhando para o povo de Tupã, assim como todos os vereadores estão aqui. Não existe diferença. Quem vai dizer a diferença ou não, eu não trabalho para quem votou no Capitão Neves, ou quem votou contra, ou quem é contra mim. Eu trabalho para qualquer pessoa que seja pelo bem da nossa cidade. Para isso que fomos eleitos e para isso vamos estar. Então, às vezes, as pessoas dizem, mas o senhor não anda muito. Não é nada, é porque eu gosto de prestar atenção quando os amigos estão aqui falando, não com o intuito de eu ouvir coisas para me defender, apenas para que a gente não cometa uma deselegância e fale alguma coisa que prejudique fulano, ciclano ou beltrano. Nós não temos desconforto com o vereador. Ora, me chamarem, eu converso com qualquer um. Até nem queria falar, mas o amigo vereador Tiago Matias, fomos lá junto, eu até defendi do projeto dele mais do que o meu, coincidentemente, estavam fazendo a mesma coisa, representando o povo de Tupã. Então, eu gostaria de dizer que a colocação, a apreciação do prefeito é para que ele escolha aquilo que é melhor para Tupã. E vou até cometer, se por acaso ele escolher um outro, nós vamos ter 2 líderes. O que está titular, assim como eu tenho certeza que o nosso amigo, o pastor Rudney, foi a primeira pessoa que eu fui perguntar como é que se porta um líder. Isso chama-se aprendizagem, humildade, camaradagem, espírito de corpo, participação, não se achar melhor do que ninguém. É uma coisa maior, nós temos que ter a humildade. Não é porque eu tenho 59 que eu sei mais do que alguém. Eu não sei nada, estou aqui para aprender. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, a colocação do cargo não é porque eu vou ficar brigando para me ficar eternamente líder do prefeito. Nós temos 15 vereadores aqui, qualquer um tem condições de desempenhar essa função. Qualquer um. Então eu gostaria de agradecer a colaboração de todos os vereadores e fiquem com Deus. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Cumprimento novamente a todos os pares nobres da mesa, os demais.
amigos na tribuna, aqueles que estão nos assistindo pela internet, pela TV Câmara, com a graça e a paz do nosso Mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Amém? Inicio dizendo, Walter, você está de parabéns. Aquele vídeo que nós assistimos, do cabo lá, e ele colocou mesmo o cargo dele à disposição. E o que ele falou aconteceu. E está acontecendo. Dilma, Aécio, Lula, Temer, Cunha, todos vão rodar. Calheiros, é o que eu falo. Homem de Deus que o caráter não muda e o dinheiro não compra. Rompe osso, sangue no olho e faca na caveira. Caboclo fala bonito, não fala? É assim que tem que ser. Walter, parabéns. Parabéns pelas suas colocações. Estava ali com os meus parentes e eles pediram, tiveram que sair. Agradecer a você pelas colocações, pelas palavras que você comentaram nessa noite. Amauri, você também está de parabéns por esse movimento, grande envergadura, por estar lá em São Paulo, né? Um trabalho, em Brasília, esse trabalho, uma manifestação pacífica, e é isso mesmo. Agora, baderna, eu sou contra. Só quem levou tiro, levou facada, pancada na cabeça igual eu levei, eu sei o que eu estou falando. Ué? Hã? Tem alguém aqui que tem marca de tiro aqui? Facada? Hã? Então, baderna, eu sempre digo, bandido só respeita uma lei, do cacete e da bala. É assim. É claro que tem excessos. É claro que tem pessoas que estão em lugar errado, com pessoas erradas. É claro que isso acontece. E ninguém é perfeito. Como eu não sou perfeito, só tem um que é perfeito. Sabe quem? Jesus Cristo, o Nazareno. Eu quero nesta noite agradecer aos nobres pares pelas aceitações das nossas moções, terem aprovado. A primeira moção é com relação ao meu amigo, companheiro de trabalho, Tenente Vander, que fora promovido a capitão, né? Então, eu sempre digo, honras a quem tem honras. Agradeço ao presidente Walter por ter assinado comigo essa moção, e é com imensa satisfação que eu fiz essa moção ao Tenente Vander. A outra moção que nós fizemos é com relação ao Edson, né, lá de Varpa. Todos nós sabemos que no dia 22 de maio é comemorado o dia do apicultor. E é sabido e é crido por esta casa e por todos nós que o Edson é um dos maiores apicultores da região. E nada melhor do que nós homenagearmos com uma moção. Fizemos algumas indicações. Cabe a mim, igual disse o capitão, representar aqueles que votaram em mim, né? Fiz uma indicação ao governador do estado para que, juntamente com o prefeito municipal, para que realize ali o programa Melhor Caminho no bairro 7 de Setembro. Tiramos algumas fotos, mas não vamos passar. Aquela estrada está toda arrebentada. O trânsito ali não tem como você passar, está intransitável. Então, por isso que nós fizemos essa indicação, para que venha a ser feito o programa Melhor Caminho. Fiz uma outra indicação com relação ao cemitério da Saudade, na rua David Caran. Do lado desse cemitério existe uma casa, e ali tem meia calçada, os senhores, presidente, que está sem fazer, a qual e aonde as pessoas jogam entulho, sujeiras ali. Então eu peço
eu tenho a certeza que as nossas indicações, inclusive essa, será efetuada pelo prefeito e pela Giane. Uma outra indicação que nós fizemos, eu ainda sou policial. Eu estou vereador, né? Mas policial eu sempre fui, sempre serei. E pastor eu sou e sempre serei. Mas estamos vereador. 29 anos na rua e tive alguns desprazeres de atender algumas pessoas com as suas vidas ceifadas devido aos acidentes na cidade. E eu fiz uma indicação para que proceda estudos com relação à rua Aimorés, no trecho da rua Avenida Lélio Pisa até a rua Chavantes. Haja visto que ali tem como e tem condições de ser mão dupla, né? Da rua Lélio Pisa, toda a extensão da Marília, ela é estreita e ali é mão dupla. Por que aquele pedaço não pode ser mão dupla? Da mesma sorte, nós fizemos algumas indicações anteriores. Por que não pode a Avenida Tabajaras, a Avenida Tapuias, você fazer a conversão à esquerda? Qual que é o motivo? Da mesma sorte, os semáforos da cidade. Fizemos indicações para que haja 4 tempos, para você, pelo menos nos semáforos, fazermos a conversão à esquerda. Porque quem ganha com isso é posto de combustível. Você percorre 3, 4 quarteirões para que você possa adentrar uma rua. Isso está errado. Então tem que ser mudado. Eu acho que eu conheço um pouquinho de trânsito. Eu acho. Então, fica aí as nossas indicações. Eu tenho a certeza que o nosso prefeito Ricardo, a Giane, quem for de direito aí, os secretariados irá acatar as nossas petições e serão realizadas. Eu quero aqui agradecer ao PSB, ao Charles, ao Renan, ao prefeito Ricardo e ao Caio. Estivemos nessa semana lá em São Paulo e fomos bem atendidos. E eu não quero repetir aquilo que fora dito aqui nessa noite pelo Charles e pelo Renan. Mas eu quero aqui agradecer, em especial, a uma pessoa, que chama-se Tiago Santos. Apenas com um telefonema, ele acertou toda a situação. Apenas com um telefonema, ligando para o governador, para o Caio, resolveu toda a situação. Nós estávamos sentados e apenas com um telefonema resolveu toda a situação. Então eu quero aqui agradecer, eu sempre digo que líder é líder, tem que ser respeitado, e eu venho de uma hierarquia, a qual e aonde o capitão sabe. A hierarquia, ela enverga, mas ela não quebra. Não é verdade? Então, eu quero aqui agradecer a todos, agradecer em especial ao Tiago Santos, por ter nos auxiliado lá em São Paulo e ter feito esse meio de campo para que possamos receber todos esses recursos que fora dito aqui pelo nobre Charles dos Passos e Renan Pontelli. Era isso, presidente. Obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Rudney Monteiro. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público que nos prestigia, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite. Gostaria, nesse momento, senhor presidente, de tecer alguns comentários a respeito de algumas situações que eu gostaria de deixar aqui nos anais dessa casa e deixar aqui as nossas petições. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Amauri pelo trabalho, pelo movimento que fez em Brasília. Fui convidado por ele para estar lá e estive lá e realmente pude comprovar aquilo que ele disse aqui.
só quem estava lá, porque, bem disse, as redes, as mídias, principalmente a Rede Globo, ela só mostra aquilo que é de interesse dela. Isso é a mídia. Então, ela mostra aquilo que é interesse. E eu pude comprovar aquilo que o Amaury disse, porque eu estava lá. Eu pude contemplar com os meus olhos. De um lado, os baderneiros, que nós não concordamos, com aqueles que realmente têm que se tirar, né? E aqueles que estavam fazendo o movimento pacífico, fazendo e exercendo o poder da democracia, né? Então, eu quero aqui parabenizar pelo trabalho, pela manifestação, que foi muito grande mesmo, né? Desde o momento em que, um dia antes que nós chegamos lá à noite, já estava travada todas as avenidas, porque os ônibus já estavam chegando, sendo revistado todos os ônibus, as pessoas que estavam nos ônibus, então, para que pudesse ter acesso a Brasília. Então, realmente, aqueles que foram para exercer o direito da democracia, assim o fizeram. Mas aqueles que, infelizmente, foram infiltrados e que já têm essa índole, infelizmente, é o que a mídia mostra. Então, deixo aqui o parabéns ao trabalho exercido por Vossa Excelência. Gostaria aqui também de falar um pouco sobre a indicação do presidente e de alguns que assinaram a respeito do cemitério. Eu acho, sim, importante se preocupar com o cemitério. Acho, sim, porque estamos necessitados dessa área. Então, acho, sim, importante. Mas vejo também que isso é apenas, como já foi dito pelo presidente, uma indicação, cabe ao prefeito futuramente fazer ou não, mas, na minha opinião, eu vejo que deveria ser providenciado imediatamente. Na minha opinião, porque se esperar até o final do ano, ou até quando não tem mais lugar onde colocar as pessoas aqui em Tupã, vamos comprar uma área no final do ano, aí até a aprovação da CETESB, e aí demora um período muito grande, e aí sim poderemos ter problema. Então, eu acho que é uma preocupação imediata que o prefeito já tem que ter. Se é um pedido que a casa que está aprovando e está mandando para o prefeito, que seja analisado imediatamente pelo seu prefeito. Né? Qual a intenção? Se tem um caixa dentro da prefeitura, que se faça isso imediatamente, e depois o dinheiro que se retorna da Câmara se repõe aonde ele tirou. Mas que seja feito imediatamente a providência de uma área para o cemitério. Uma indicação do presidente, de alguns vereadores, e agora aprovado por essa casa, então eu acho que poderia ser já providenciado, já com a garantia que essa casa irá devolver o dinheiro para a prefeitura e repõe o dinheiro de onde ele tirar. Mas já providenciar já, porque não há tempo mais de se espera. Então fica aqui o nosso adendo. Gostaria de tecer também, nessa última semana, terça-feira, dia 23, Prefeitura ajuiza ações de cobrança. Eu queria novamente pedir ao senhor prefeito, ao secretário de Administração, de Finanças, para que olhem a indicação do presidente também. Vamos rever a nossa postura, porque a população não gosta de ficar devendo. A população, aqueles que não pagaram, que não têm condição, elas precisam agora de um parcelamento. Elas não querem deixar de pagar. E agora o prefeito coloca que vai ajuizar. E aí qual vai ser a nossa preocupação? Porque as pessoas vão vir procurar quem? Os vereadores. Será que não tem um jeito de fazer? Será que não tem? Oh, meu Deus do céu, está sendo ajuizado, eu vou perder a minha casa é a única coisa que eu tenho, o que nós vamos fazer? Aí a gente vai levar na prefeitura, não tem o que fazer. Então, o que eu peço novamente ao senhor prefeito municipal, que faça o parcelamento, que entre com o parcelamento para as pessoas. Ninguém quer ficar devendo, ninguém gosta de ficar devendo. As pessoas, às vezes, na crise que vivemos, no momento em que o país está vivendo, é necessário agora fazermos isso. Então, eu quero novamente aqui pedir ao senhor prefeito, quando eu li a matéria, eu fiquei muito triste, porque a gente está lá na Vila Indústria, Santa Rita, Guanabara, e ali é um bairro com muitas dificuldades.
É um bairro onde necessita de ajuda. E muitas pessoas estão nessa situação. Quando saiu essa matéria no jornal, uma senhora da rua Holanda me procurou e disse: pastor, realmente não vai ter parcelamento? O que eu vou fazer? Eu vou perder a minha casa, eu não tenho condição de pagar, meu marido está desempregado, meu filho perdeu esse mês o emprego, eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar, eu não quero perder a minha casa. E eu não quero ficar devendo também, eu quero pagar, mas aquilo que eu posso pagar, eu não consigo pagar. E aí eu vejo prefeitura juíza, ações de cobrança. Aí, os vereadores que vão ser procurados. Vou perder a minha casa. Vou perder a minha casa. E aí, o que a gente vai fazer? Nada, não tem o que fazer. Então eu quero pedir novamente, é um pedido do presidente, foi aprovado nessa casa. Senhor prefeito, parcele, mande para casa, mande aqui para a Câmara o pedido para fazer o parcelamento da dívida, para poder autorizar o parcelamento das dívidas, fazer o refis. Por favor, senhor prefeito, olhe para as pessoas que mais necessitam, olhe para as pessoas que precisam, elas não precisam serem cobradas judicialmente, elas só querem vir aqui fazer o parcelamento delas. Além do que, o senhor vai ter um crédito, porque todo mundo vai lá parcelar, tem que dar entrada. Quanto não vai entrar na prefeitura? Então, senhor prefeito, fica o nosso pedido aqui para o senhor, faça o refis, mande para essa casa, para autorizar a fazer o refis. E por último, senhor presidente, também saiu no jornal nessa semana que aquele semáforo da Caingangues, ali na esquina da faculdade, será retirado, desligado. Eu queria que fosse consultado, eu não sei se já foi, consultado a Facate, os alunos, tem um comércio ali do lado, porque só eles podem falar realmente o que é melhor ali naquela rua. Eu passo de vez em quando ali, eu acho conveniente o semáforo. Mas eu não moro ali do lado, eu não estou ali do lado. Eu fico imaginando os alunos de manhã, imagina um carro passando rápido lá, não tem semáforo, a mão vai ser para ela cair em gangue, certo? Automaticamente, não tendo semáforo, o carro vai descer. Qual a velocidade que vai descer ali? Uma criança atravessa a rua. As crianças saem, as mães, os pais levam de manhã, deixam os filhos lá, depois na hora do almoço busca, depois entra os da tarde, depois tem a faculdade à noite. Então, que faça estudos, antes de se desligar, antes de falar assim, ó, vamos retirar o semáforo. Vai lá, consulte, pergunte à população que usufrui daquele semáforo. Então, eu estou dizendo isso aqui, porque pode ser que a decisão seja amanhã, ou depois da manhã. Eu creio até que o vereador Paulo Henrique já fez, não querendo vereador, mas eu fiquei esperando Vossa Excelência falar, e eu disse... não vou falar porque o tempo está acabando, mas não tive tempo de conversar com o prefeito, a gente realmente tinha conversado sobre isso, mas acredito que com uma conversa amanhã posso te dar uma explicação mais apropriada sobre o assunto. Ótimo, então eu só gostaria que fosse feito um estudo, que conversasse com as pessoas ao redor. Se eles acharem que isso é bom, eu não vou questionar. Quem sou eu para questionar? Porque eles estão ali, é eles que podem dizer. Na minha concepção, eu acho que não deveria ser tirado. Na minha concepção, é um risco desnecessário com algo que já está lá. É um risco desnecessário. Porque hoje pode estar bom, amanhã está bom, porque o povo acostumou. Daqui a pouco esquece que ali tinha semáforo, aí vai. Então, eu acho que tem que ser analisado. E por último, senhor presidente, com a concessão de 1 minuto de Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tiago Matias. Como sou o próximo inscrito, eu quero ceder o meu tempo, quanto for necessário, para o nobre vereador estar concluindo sua palavra. Sendo assim, Vossa Excelência, volta a ter 10 minutos. Obrigado, vereador Tiago. Então fica aqui, Paulo Henrique, creio que já fez, mas a minha preocupação era de amanhã já ter uma decisão, nessa semana, então fica aqui
nosso pedido para que a prefeitura analise realmente. Porque hoje, a gente passa lá, tem uma plaquinha escrito, desligado. Então, mas mesmo assim a pessoa para, olha, vê se não está funcionando mesmo, e depois continua, ou seja, vai devagar. Eu quero ver na hora que tirar e acostumar que ali não tem mais. Aí o negócio, aí mora o perigo. Então eu acho que é um risco desnecessário, já que está lá. Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não. Inclusive, questão do semáforo, quero ressaltar que há quase 2 semanas nós temos um semáforo quebrado na nossa cidade, que é ali na Avenida Tabajaras com a Aimorés. Ali é um grande fluxo de pessoas, praticamente metade da cidade mora na Zona Leste, passa por ali, então quero estar cobrando as devidas providências por parte da Prefeitura para estar resolvendo o quanto antes essa questão, antes que aconteça algum acidente ou algo pior. Obrigado, vereador. Então fica aqui o nosso pedido de 3 situações. Cemitério, senhor prefeito, acho que tem que ser agora. Não pode esperar mais. Não vai dar tempo. O parcelamento, o refis, mande para essa casa. O povo não quer ficar devendo, o povo quer pagar. Então, antes de termos problema judicial, e aí vai dificultar mais ainda o pagamento, que o senhor mande o refis. E faça estudo a respeito do semáforo. Se ali eles acharem conveniente, fica aí o estudo. Mas, na minha concepção, não deveria ser tirado. E, por último, senhor presidente, eu gostaria de novo de pedir ao senhor prefeito que olhe para as vilas a respeito de fazer a operação tapa-buraco. Está contratando pessoas, mas essa semana estava se tapando o buraco aqui da Paiaquás e da Coroados, estava se fazendo um recap ali. Mas já foi feito e a vila ficou sem. E agora de novo está fazendo na Paiaquás e não foi lá para as vilas de novo. Foi feito antes de fazer nas vilas, e agora está fazendo de novo aqui no centro, e a vila continua sem nenhum respaldo. É intransitável a Lázaro Moschini, é intransitável a Zona Sul da nossa cidade, é intransitável Antônio Limieri, é intransitável a Antônio Pereira de Souza, a Rua Bahia, é intransitável a Rua Letônia, é intransitável muitas ruas do bairro da nossa cidade. Então, o que eu quero pedir, senhor prefeito, o centro precisa, claro que precisa, mas socorre também os bairros, eles também pagam impostos. Eles precisam até mais do que as pessoas que estão aqui no centro. Porque se quebrar um carro, um veículo, eles não têm dinheiro na hora para ir lá arrumar, como às vezes uma pessoa do centro tem. Então, que se olhe, foi feito aqui no centro, nós falamos aqui todas as ruas que foram feitas, ou seja, Paiaquás entrou, Coroados entrou, foi feito, eu li aqui, e não foi feito nada nas vilas. E agora, essa semana, por incrível que eu pareça, eu passo e fazendo a Paiaquás, a Coroados de novo. E a vila sem nada. Então, senhor prefeito, por favor, olhe lá para a Zona Sul da nossa cidade, e outros bairros, Jamil do Alibe, e outros bairros. Dá um socorro para cada bairro. Depois o senhor volta no seu cronograma, já que está contratando as pessoas para fazer essa operação. Então, mas olha para essas pessoas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Tiago Munhoz Matias. Senhor presidente, eu dispenso o meu tempo. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Antes de iniciar a ordem do dia, eu quero consultar o plenário, que temos 2 emendas e elas não têm pareceres das comissões. Então, nós temos que suspender a sessão para que seja dado o parecer das comissões. Acredito que até 20 minutos seja suficiente, em até 20 minutos. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Então, nós vamos suspender a sessão por até 20 minutos, até que as comissões derem seus pareceres.
A sessão está reaberta. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes na pauta. Senhor presidente, primeiramente temos a emenda 1 ao projeto de lei complementar 12/2017, que altera as alíneas do artigo 2º e acrescenta o parágrafo único ao artigo 2º. Esta emenda é de autoria da vereadora Thelma Tonin, subscrita pelos vereadores Alexandre Scombate, Amaury Sérgio Mortágua, Augusto Fresneda Torres, Eliezer de Carvalho, Rudney Monteiro e Tiago Munhoz Matias. A referida emenda, ela tem pareceres contrários das 3 comissões, sendo elas de Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos e Comissão de Assuntos Sociais, Cultura, Meio Ambiente, Turismo, Obras e Serviços Públicos. Sendo assim, a emenda... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amaury. Eu solicito a leitura dos pareceres das 3 comissões. É regimental e peço que o secretário faça. Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Redação, processo 023-A 2017, a autuação, proposição, emenda 1 ao projeto de lei complementar 12/2017, autoria vereadora Thelma Tonin. A autuação e distribuição. Proposição recebida, registrada e autuada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na forma do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno, designa-se como relator desta proposição o vereador Chairo dos Passos. Encaminhe-se ao relator. Parecer. Identificação da propositura. Altera as alíneas do artigo 2º, acrescenta parágrafo único ao artigo 2º. Conclusão do relator. Opinamos pela restrição à tramitação da propositura em tela, visto que a matéria tratada no projeto de lei complementar 12/2017 tem como finalidade dar cumprimento à decisão judicial, conforme o processo número 001119-16-2015, 403-6122, que tramita pela Primeira Justiça Federal de Tupã, de autoria do Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Diante disto, emitimos parecer contrário à tramitação da propositura. Assina o relator, vereador Chairo dos Passos. Parecer. Parecer altera a linha do artigo 2º, acrescenta parágrafo único ao artigo 2º. Conclusão do relator, opinamos pela restrição à tramitação da propositura em tela, visto que a matéria tratada pela lei, no projeto de lei complementar 12/2017 tem como finalidade dar cumprimento à decisão judicial, conforme processo 001119-16-2015, 403-6122, que tramita pela Primeira Vara da Justiça Federal de Tupã, de autoria do Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Diante disso, emitimos parecer contrário à tramitação da propositura, assinando relator Chairo dos Passos. Assinam também, pela decisão da comissão, os votos favoráveis ao parecer, vereador Chairo dos Passos, Gilberto Neves Cruz e Antônio Carlos Meireles da Silva. Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer contrário. Identificação da propositura, altera alíneas do artigo 2º e acrescenta parágrafo único ao artigo 2º. 2. Conclusão do relator. No aspecto que cabe a esta comissão analisar, opinamos pela restrição à tramitação da propositura em tela, visto que a matéria tratada no projeto de lei complementar 12/2017 tem como finalidade dar cumprimento à decisão judicial conforme processo 0011119-16-2015, 403-6122, que tramita pela Primeira Vara da Justiça Federal de Tupã, de autoria do Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Diante disto, o relator emite parecer contrário à tramitação da propositura. Votos favoráveis ao parecer, vereador Eduardo Akira Idamitsu, Osmídio Fonseca Castilho e Paulo Henrique Andrade.
Da Comissão de Assuntos Sociais, Cultura, Meio Ambiente, Turismo, Obras e Serviços Públicos, parecer contrário. Identificação da propositura, altera linhas do artigo 2º e acrescenta parágrafo único ao artigo 2º. Segundo, conclusão do relator. No aspecto que cabe a esta comissão analisar, opinamos pela restrição à tramitação da propositura em tela, visto que a matéria tratada no projeto de lei complementar 12/2017 tem como finalidade dar cumprimento à decisão judicial conforme o processo 0011-19-16-2015-403-6122, que tramita pela primeira vara da Justiça Federal de Tupã, de autoria do Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Diante disso, o relator emite parecer contrário à tramitação da propositura. Assinam os votos contrários, vereador Eduardo Equirida Mitsu, Charles dos Passos e Paulo Henrique Andrade. Sendo assim, a emenda número 1 ao projeto de complementar 12/2017 fica prejudicada. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes na pauta. A emenda sendo rejeitada, coloca-se então em votação o projeto de lei complementar 12/2017, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Comissão Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde, CRIS, para o cogerenciamento de programa de residência terapêutica e Centro de Atenção Psicossocial CAPS e da outras providências. Esse projeto era o projeto de lei número 14/17, que foi transformado em projeto de lei complementar. A questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amauri. Eu gostaria que fossem lidos os pareceres das comissões, e por gentileza, senhor secretário, para a gente economizar tempo, só os pareceres do projeto. Das comissões do projeto. É regimental e peço ao secretário que o faça. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No aspecto da legalidade, a propositura deve tramitar sobre forma de projeto de lei complementar, haja vista que propõe em seu artigo 2º a criação de cargos. Nesse sentido, deve ser interpretado analogicamente o artigo inciso 4º do artigo 186 do Regimento Interno, in verbis. Artigo 186 são matérias de projeto de lei complementar, inciso 4º, criação, transformação e extinção de cargos ou funções do Poder Executivo. Do mesmo modo, prescreve o inciso 4º do artigo 37 da Lei Orgânica. São leis complementares as concernentes às seguintes matérias. Inciso 4º, criação, transformação e extinção de cargos ou funções do Poder Executivo. B. Quanto à redação, a proposição reúne condições de tramitação regular, pois foi formulada observando a lógica na sua redação, respeitando as normas gramaticais e legais vigentes. Deste modo, após análise da constitucionalidade, legalidade e redação, verifica-se que a propositura em comento reúne condições de tramitação regular, pois está de acordo com o artigo 79, inciso 1, da Resolução Municipal 1 de 1990, e por terem sido feitas alterações necessárias em sua redação, de forma a observar as normas gramaticais e legais vigentes. Diante disso, o relator emite parecer favorável à tramitação da propositura, assinando o vereador Charles dos Passos, e também assinam o parecer vereador Gilberto Neves Cruz e Antônio Carlos Meireles da Silva. Da Comissão de Finanças e Orçamentos, a conclusão do relator, no aspecto que cabe a esta comissão analisar, nenhuma restrição cabe à tramitação da propositura em tela, visto que foram respeitadas as normas legais vigentes. Diante disso, o relator emite parecer favorável à tramitação da propositura. Assinam vereadores Paulo Henrique Andrade, Osmídio Fonseca Castilho e vereador Eduardo Akira Edamitsu. Da Comissão de Assuntos Sociais, Cultura, Meio Ambiente, Turismo, Obras e Serviços Públicos. Conclusão do relator. No aspecto que cabe a esta comissão analisar, nenhuma restrição existe à tramitação da propositura em tela, visto que foram respeitadas as normas legais vigentes. Diante disto, o relator emite parecer favorável à tramitação da propositura. Assinam vereadores Paulo Henrique Andrade e Eduardo
Akira Edamitsu. Em primeira discussão, projeto Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Mauri. Só para orientação, nós vamos votar o que agora? O projeto de lei. O projeto de lei? Sim. Que projeto de lei? Projeto de lei que está na sua pauta, que é o número 12 de 2017. Projeto de lei. Complementar. O projeto de lei... Posso ter acesso ao original do projeto de lei? Sim, sem dúvida. Bom, continuando Questão de ordem. a questão de ordem, nós só temos um projeto de lei. Lei complementar número 12 de 2017. Portanto, não há nenhuma emenda para transformar um projeto de lei, que era 14, para projeto de lei complementar. Então, eu acho que ele também deveria ser arquivado. Isso já foi feito nas comissões lá e foi transformado em projeto de lei. As comissões não têm autoridade para mudar a natureza de um projeto. Já foi lido na última sessão e assim o fez com o pedido de Vossa Excelência. O lido é uma coisa. A questão de ordem de Vossa Excelência é só isso? A questão de ordem minha é que Vossa Excelência não deveria colocar em votação, porque o projeto original é um projeto de lei Ele e está não na projeto de lei pauta, foi complementar. publicado como projeto complementar. Isso não quer dizer nada, Excelência. A hora de votar e discutir o projeto é agora. Não é quando ele entrou. Assim que o senhor tiver a palavra para discutir, o senhor pode até colocar essa questão. Eu estou levantando uma questão de ordem. Já estou atendendo a Vossa Excelência, inclusive eu abri para o senhor ver o projeto que não deveria. O senhor devia ter tempo antes de fazê-lo. Eu não posso ficar parando a sessão para o senhor olhar o projeto, para depois o senhor definir aquilo que o senhor acha ou deixa de achar. Eu agradeço a deferência de Vossa Excelência e estou levantando uma questão de ordem. Eu agradeço. Que a presidência deveria arquivar também o projeto. Eu agradeço. Sobre isso, Vossa Excelência não se manifestou. Muito obrigado. Questão de ordem, capitão Neves. Gostaria que a votação fosse nominal, por favor. Assim que tiver na votação, nós colocaremos nominal. Em primeira discussão, projeto de lei complementar 12 de 2017. A questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, o projeto está em discussão. O senhor não respondeu a questão de ordem que eu... Eu já respondi, disse que vai continuar em votação, porque assim foi feito. Assim? Sim. Continua em discussão o projeto de lei complementar 12 de 2017. Pela discussão, doutora Thelma Tolim. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas, algumas questões precisam ser esclarecidas sobre esse projeto de lei. Em primeiro lugar, que nós vivemos numa democracia e um país que vive num regime democrático de direito tem 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, que são órgãos independentes e harmônicos. Portanto, nós aqui, nesta Câmara Municipal, estamos discutindo um projeto de lei complementar que cria 122 cargos de cuidador de residência terapêutica, mais 22 cargos de técnico em enfermagem, 22 cargos de cozinheiro em residência terapêutica, 22 cargos de auxiliar de atividades gerais, 3 cargos de técnico educacional em centro de atenção psicossocial, 3 cargos de auxiliar administrativo em centro
de atenção psicossocial. Estamos criando cargos sem termos em mãos o impacto financeiro que isso trará à nossa cidade, ao nosso município, à prefeitura, que já passa por tantas dificuldades. Ou seja, o Poder Judiciário determina que temos que fazer algo e não há no projeto qualquer menção do impacto financeiro que vai causar, embora tenhamos solicitado isso para a prefeitura em ofício. Também solicitamos, além do impacto, a grande preocupação que temos é o governo federal deverá sustentar 14 casas terapêuticas, que foi dito aqui que vai custar aproximadamente de 25 a 30 mil reais por mês cada uma delas. O governo federal usualmente implanta projetos e não repassa os recursos. Estamos vendo o que está acontecendo na UPA, uma unidade de terapia de atendimento, cujo projeto inicial foi para que os municípios vizinhos arcassem com as despesas, e o governo federal também, e hoje está um impasse, por quê? Porque o governo federal não manda mais recurso, e o gasto é grande. Nós tivemos aí o projeto do SAMU, que não saiu porque o governo federal implanta e não manda recursos. Portanto, a este projeto de lei complementar, após reunião com a equipe técnica da prefeitura, com o senhor prefeito municipal, o procurador do município, o secretário de saúde, o secretário de governo, fizemos uma reunião explanando as nossas preocupações. E dissemos que ele poderia implantar 4 casas, depois mais 4, e em seguida, se o governo federal tivesse encaminhando os recursos direitinho, para não sobrecarregar o município, nós então poderíamos aprovar a contratação de pessoas e o cogerenciamento com o CRIS, mas paulatinamente, isso sendo feito devagar, para que o município não sofra mais do que já vem sofrendo. Hoje nós ouvimos na Rotativa no Ar, no programa da Rádio Tupã, quantas reclamações de que estamos no final de maio e ainda não há remédio nas farmácias. Então, como nós vamos simplesmente cumprir uma ordem judicial, se essa ordem judicial é impossível de ser cumprida? Então, nós temos hoje projetos aí em que o governo federal está encaminhando recursos para implantar. Mas e a manutenção? Quantas casas serão abertas? Quantos funcionários contratados? Móveis comprados? E depois o governo federal não encaminha. O que nós gostaríamos, com a emenda que agora foi arquivada em virtude dos pareceres contrários, é que nós pudéssemos paulatinamente ir implantando essas casas. Porque tem muitas pessoas que nem são de Tupã e que depois poderiam voltar para suas cidades. O que nós gostaríamos é que as coisas fossem feitas de forma paulatina, da forma como o próprio prefeito disse que faria, implantando 4, depois de alguns meses mais 4, e aí nós vamos fazendo de acordo com os recursos que o governo federal vai encaminhando. Mas a proposta da emenda foi rejeitada, embora tivesse a concordância do próprio prefeito e da sua equipe técnica. Então, eu gostaria aqui de já deixar o meu voto contrário a este projeto de lei, que vai fazer um impacto muito grande em todas as finanças do nosso município, para atender uma decisão judicial. Quero aqui lembrar que, hoje,
muitas decisões judiciais impõem aos municípios a compra de medicamentos de alto custo. E que já saiu aí uma decisão do STJ de que isso, a partir de agora, será também restrito a medicamentos que estão na lista do SUS, por exemplo. Porque entendem, o próprio judiciário entende, que há muita dificuldade para os municípios. Então, nós, aqui, aprovando esse projeto de lei para a criação de tantos cargos, num momento tão difícil em que passamos, e que sequer temos medicamento nas farmácias, é muito difícil. Por isso, havia a apresentação da emenda. Uma emenda que foi conversada, que foi acordada, que vem de acordo com as nossas conversas com o próprio prefeito e a sua equipe técnica. Então, não entendo os motivos de que as comissões rejeitaram a emenda. É uma decisão política e não técnica, na minha opinião, e politicamente eu prefiro proteger o nosso município de uma despesa tão alta imediatamente. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Capitão Neves. Apenas como vereador, a gente participou desse processo. Primeiramente, o dinheiro já está depositado na conta da prefeitura para pagar. O consórcio CRIS fechou, a pessoa não continua, tal depois de um ano. Remédio amanhã, 8 horas da manhã, está sendo entregue na farmácia popular. Inclusive, amanhã vai até a TV Câmara filmar a entrega do remédio, que está desde a semana toda lá. O nosso município está controlado, está tudo dentro da lei e tudo está de acordo com o que tem que ser feito. Uma administração responsável, com qualidade. Eu sei que foi reprovado, primeira vez que a gente participa da discussão, mas ninguém está dizendo que a prefeitura vai construir 14 casas. Vai ser feito paulatinamente, como está previsto. E o prefeito, quando foi ouvido pelos vereadores, ele apenas concordou. Se vocês acham por bem fazer uma emenda, faça. Mas definimos nós aqui aprovar. Não foi uma decisão política, foi uma decisão pensando no bem da população de Tupã. Eu só gostaria que, nesse momento, nós repensássemos mesmo, porque essa aprovação, se for reprovado, pode dar multa para a prefeitura e outras coisas mais. E dizer que não conhecem a casa terapêutica, eu apresentei aqui um vídeo que é a residência terapêutica em Tupã. Todo mundo teve a oportunidade de conhecer. Não fui lá como vereador Capitão Neves, fui como representante da Câmara. É só isso que eu gostaria de dizer, e eu gostaria que pedir o voto favorável. O projeto continua em discussão. Pela discussão, o vereador Rudinei. Senhor presidente, como já fiz as saudações de praxe, vamos direto ao assunto. É lamentável isso. É a única palavra que se tem a dizer, é lamentável para aqueles que dizem que estão votando por Tupã. É inadmissível vir fazer um discurso demagogo, dizer que torce por Tupã e quer fazer um jogo político dentro da Câmara Municipal para dizer que os vereadores que se titulam como de oposição votaram contra as casas terapêuticas. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Amanhã estaremos indo na rádio, nos jornais. Isso não irá acontecer. Porque isso é muito feio. Senhor prefeito, é muito feio. Eu não sei quem é líder, mas é muito feio isso. Sabe por quê? Porque isso foi um acordo com o senhor prefeito, com o procurador do município, com o secretário de saúde, na mesa de reuniões da prefeitura. Nós não fizemos porque nós quisemos. Nós fizemos porque nós achamos importante essa emenda, colocamos ao senhor prefeito a importância da emenda que nós iríamos fazer, e o prefeito municipal concordou.
Ele concordou. A senhora vereadora Thelma Tulim ficou encarregada diante do prefeito de fazer a emenda. E ficou se debatendo 2 semanas para fazer essa emenda. 2 semanas a doutora Thelma ficou se debatendo para fazer essa emenda. Me Pois concede não. uma parte? Apenas para dizer que eu conheço a Casa Terapêutica de Tupã, já estive lá algumas vezes. E dizer também que, enquanto autora, junto com os nossos colegas vereadores dessa emenda, eu solicitei à Prefeitura cópia do convênio que será firmado com o consórcio CRIS. Não recebemos a informação. O impacto que traria, também não recebemos a informação. E deixar muito claro que nós não somos contra montar as casas terapêuticas que a Justiça está determinando, mas que isso seja feito mais devagar, com responsabilidade, para que a gente veja se o governo federal vai mesmo encaminhar esse recurso ou não, ou se vai ficar nas costas da Prefeitura novamente. Muito obrigado pela parte. É isso. Eu quero ressaltar e deixar bem claro que a nossa finalidade não é não ter as casas terapêuticas. O que esses vereadores procuraram, diante do impacto financeiro, da criação de 194 cargos, hoje o limite permitido é 54%, 55% para se gastar com pessoal. E aí, com a criação destes cargos, nós estamos falando em 51%. Ou seja, praticamente já está tomado o orçamento para a parte pessoal. Então, depois não venham outras pessoas dizer que é política, que estamos trabalhando contra, porque isso é inadmissível, irmos diante de um prefeito municipal, acordar com ele, firmar compromisso com ele. Ah, mas nós vamos começar 4, depois nós vamos criando mais 4. Então, para que criar todos os cargos de uma vez? Já que estamos criando, a emenda do nosso bloco era para se formar a abertura para contratar as 4 casas que já são. E pasme os senhores, as casas já estão alugadas. Nem respeito com esses vereadores não tem. Porque as casas já estão alugadas. As casas terapêuticas na rua, atrás da Facate, Borebis, aqui na Goitacazes, perto lá do Branco, as casas já estão alugadas. 2 meses pagando aluguel e as casas estão fechadas. Pode ir na imobiliária Modelo e na imobiliária Alfa. As casas já estão alugadas. Não esperou nem o projeto passar aqui e as casas já estão alugadas. Ou seja, que economia fazendo quase 25 mil reais. Nós não somos contra a casa terapêutica, não. Mas nós honramos o nosso compromisso. Nós honramos nossa palavra. Lá na nossa discussão, lá no grupo, ficou questionando, será que vamos aprovar ou não vamos aprovar? O que nós... Não, nós demos a palavra ao prefeito e nós temos que honrar a nossa palavra com o prefeito. Aí nós honramos a nossa palavra com o prefeito, aí vem aqui e vota contra aquilo que acordou. E paz, meus senhores, hoje estava em viagem, liguei para o senhor prefeito municipal, o senhor Ricardo Raimundo, e disse para ele, prefeito, o senhor viu a emenda? Ele disse, eu não vi ainda a emenda que fez. Foi de acordo com aquilo que a gente combinou? Foi, senhor prefeito. Foi tudo como o senhor combinou. As 8 casas que o senhor quer inicialmente, nós estamos aprovando nessa emenda que nós estamos fazendo. Ah, se está assim, está tudo certo então. O senhor prefeito falou comigo hoje no telefone. E agora, no jornal, no dia 10 de maio, foi publicado aqui que o prefeito nos recebeu e acordou as 8 casas. Está aqui, não é mentira não. 10 de maio. Depois teve outra, no dia 18 de maio, está aqui. Projeto agora será realizado por etapas. Após discussão com os vereadores e depois de analisar o impacto financeiro da proposta aos cofres públicos, Raimundo disse que encaminhará um novo projeto para análise das comissões permanentes da Câmara para a próxima segunda-feira. Vamos abrir de início 4 residências terapêuticas, depois outras 4, e assim sucessivamente até chegarmos às 14. Parabéns, é isso aí. Foi o que nós acordamos. Foi o que nós dissemos, tudo bem. Fizemos a emenda e, para nossa surpresa, agora... rejeitado a emenda, o acordo com o prefeito.
Jogo político numa altura dessa. Aí eu questionei o prefeito hoje. O prefeito ainda ele disse assim, mas o prefeito anterior, que é o Manuel Gaspar, assinou o TAC e abriu uma casa só. E agora sobrou para mim abrir as outras. Jogando em mim, porque eu era líder do prefeito. Eu disse, senhor prefeito, o senhor precisa saber, porque não tem TAC assinado. Termo de ajuste de conduta, não tem. Isso foi uma decisão judicial. Teve um problema numa entidade, e aí o governo interviu naquele problema, naquela entidade, e aí colocou a prefeitura para pagar, para arcar. E aí veio as casas terapêuticas. Aí veio a ordem judicial para se abrir essas casas. Então, analise os senhores, quem está rompendo com a palavra? É nós que somos chamados de oposição? Nós honramos a nossa palavra até nesse momento. Nós honramos a nossa palavra. O grupo honrou a palavra com o prefeito. São 4 casas, já alugaram 5 casas, porque uma será o CAPS. Já alugaram 5 casas, está alugada. E eu quero dizer, nós estamos aprovando cargos aqui. Cargos. Não é para abrir casa, não. Nós estamos aprovando cargos. Os cargos. Por que quer criar 194 cargos de uma vez? Não tem aí, não alugaram 5 casas, uma é para o CAPS e 4 vai fazer a casa terapêutica inicial? Se contrata para as 4 casas. Depois vai abrir mais 4, o projeto já está autorizando. Mais 4, pode contratar, já está autorizado por essa casa. Depois vai abrir mais 4, manda para casa, nós vamos aprovar também. Deixa o andamento das coisas, deixa o andamento da casa rodar, deixa o andamento passar. Aí depois aí vai dizer, amanhã, a mídia, bancada da oposição rejeita projeto original. É fácil colocar no jornal, mas nós também vamos colocar. Porque não é possível um negócio desse. Prefeito acordar, acertar, fechar, alugar as casas, porque eu creio que ele tinha certeza que ia passar nessa casa, esse projeto para ele ter alugado. E está tão difícil ter dinheiro e já gastar com dinheiro, já com a casa fechadinha. E aí ele falou para mim, é que nós estamos dando uma ajeitada, tem que modelar a casa para montar, mas espera a casa aprovar. Ah, mas o juiz, é uma decisão judicial, e a decisão judicial tem que ser cumprida, senão nós íamos levar multa. Mas para lá, nós não estamos cumprindo a lei? Nós estamos cumprindo a lei. Há 14 casas. Foi declarado aqui pelo capitão, foi declarado, não, mas vai fazer paulatinamente. Foi declarado aqui, é o que nós estamos aprovando, paulatinamente. Então, fica aqui a nossa indignação. Eu sinto muito por isso. É uma queda de braço desnecessária. A casa está lá para começar a funcionar. É uma queda de braço desnecessária. E que, infelizmente, quem vai sair prejudicado é aquilo que é mais se defendido aqui, a cidade de Tupã. Ou, melhor, os pacientes que precisam da casa terapêutica. Nós iremos aprovar sim, porque depois tem os projetos, que é para aprovar, o dinheiro está na conta. Mas não vai ter cargo. Projetos continuam em discussão. Pela discussão. Vereador Paulo Henrique, Tiago Matias, pela discussão. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público que nos prestigia aqui na galeria. Senhor presidente, vou ser rápido. Só quero fazer alguns questionamentos aqui. São, como o nobre vereador Rudney acabou de falar, são quase 2 meses já de aluguel pago. Então, que economia que é essa que o prefeito sempre faz questão de estar exaltando, que ele é um prefeito econômico, que ele trata a prefeitura como se fosse a empresa dele? Será que se fosse a empresa dele, ele estava pagando aluguel e não estava usufruindo? Ainda não estava em uso o que ele estaria pagando? Então, o que o prefeito está demonstrando é uma total falta de palavra.
que ele combinou com a gente uma coisa e agora ele fez outra. Então vamos ver o que ele vai falar dessa vez. Que para um grupo ele fala uma coisa. Para o grupo que ele fala que é dele, ele fala uma coisa. Para o nosso grupo, que ele trata como oposição, ele fala que é outra. Ele fala outra coisa. Então o prefeito precisa cair na real. Que ele é prefeito da cidade. Faz 5 meses. Que ele não está brincando. Então ele precisa ter palavra, precisa ter posicionamento. Eu tenho posição. Então o prefeito, ele precisa ver o que ele quer. Ele precisa falar uma coisa para um grupo e para outra falar o mesmo que desagrade outro grupo. O prefeito tem que ter palavra, tem que cumprir o que fala. Então deixo aqui a minha indignação e justificar meu voto contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. O projeto continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, vereador Meirelles. Boa noite, presidente, e todos os nobres pares da mesa, colegas e população que nos prestigia. Eu só quero colocar uma palavrinha. Recordar. Quando você recorda, você vive. E quando você vive, você entende, você sente o momento. Eu só vou recordar aqui a trajetória da implantação da casa terapêutica. Para entender o processo, 23 de dezembro de 2015, o Instituto de Psiquiatria de Tupã, conhecido como IPT, estava passando por um momento difícil e foi criado ali na Avenida Tapuias, 811, para abrigar 10 pacientes do hospital a qual eu citei, o IPT. Mediante uma ação civil pública ajuizada no Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Associação de Amigos e Pacientes Ingressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã, encontrava-se em intervenção judicial. Com a decisão judicial, determinou-se ao município de Tupã, ao Estado de São Paulo e à União, que dê início à execução do projeto de implantação de 14 residências terapêuticas. Então, é decisão judicial. Decisão judicial não se discute, se cumpre. E se tem uma decisão judicial, você está vendo o futuro, isso chama organização. Quando o prefeito já está pensando em criar as 14 casas e já vê já de imediato. É organização, porque é uma ação judicial. Mesmo que o projeto não passe aqui, é necessário que se cumpra. Então, estou pedindo aos nobres pares que vote favorável às 14 casas. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não. Pela discussão, presidente. Pela discussão, vereador Paulo Henrique. Boa noite, nobres vereadores, novamente aqui nessa tribuna. Uma das coisas que eu aprendi na vida é que nós temos que realmente entender as coisas antes de falar. Realmente a gente entende a preocupação que os outros nobres vereadores têm em relação à contratação dessas pessoas, mas eu não ouvi o prefeito falar que vai contratar todos os funcionários. Ele exatamente vai fazer aquilo que vocês colocaram na emenda. Vai contratar 4, depois mais 4, e assim sucessivamente. Obrigado, presidente e nobres vereadores. Eu entendo realmente que a emenda foi feita por vocês, a gente entende que isso realmente é uma coisa que é de direito, só que a comissão entende também que a gente tem uma lei. E contra a lei, a gente tem que... Eu nunca vi ninguém contra, pelo menos eu defendo muito a lei, defendo muito que a gente tem que ter o bom senso de quando tem uma lei judicial que temos que executá-la. Pelo menos foi assim que eu sempre executei as minhas coisas na minha vida. Então, nobre
presidente. Discutir aqui se vai contratar, vai deixar de contratar, se já alugou as casas, eu acho que ninguém tem que ter um planejamento, realmente. Se ele alugou as casas, acredito que é para fazer as reformas. Eu não estava sabendo dessa informação. Mas entendo também que se ele contratou, se ele alugou, é realmente para fazer as adaptações, porque eu entendo que ninguém coloca pessoas para morar numa casa sem que essa casa esteja se adaptada. Você tem que adaptar a casa, você tem que ter alguns projetos, tanto de imóveis, tanto de toda a parte interna da casa, que você não faz isso em 1 dia, 2 dias, 3 dias, e pelo que a gente vê aqui na decisão, nós já estamos atrasados com isso. Então, realmente, isso é um ponto que eu acho que por isso, eu tenho certeza que é por isso que o Ricardo já contratou essas casas. Segundo ponto que foi falado aqui, muito bem falado, é a preocupação realmente com o impacto na folha de pagamento. Mas, de novo, pelo que foi feito e pela decisão judicial, isso vem do governo federal. E, dada a preocupação, também já foi feito um repasse e um aumento até do governo federal em relação ao que se é pago hoje para essas casas. Ou seja, nós vamos sim cobrar do governo federal, como tenho junto com o Neves, o capitão Neves, uma reunião para ver como que nós vamos tratar a questão da UPA também. Porque repassar o dinheiro e depois nunca mais aumentar esse valor está errado. E a gente entende que a justiça está aí para deliberar isso e resolver esses problemas. O problema da UPA não é só o repasse que está congelado. O problema da UPA foi relacionado porque os outros municípios não estavam contribuindo. E isso realmente dá um impacto muito grande. E dado que nós já sabíamos que isso estava acontecendo na UPA, tomamos por uma decisão, no governo anterior, de não abrir o SAMU. Mas isso não tem nada a ver com os outros municípios, a questão das casas terapêuticas. Uma parte, nobre vereador? Sim, uma parte. Só para seguir o seu raciocínio, o UPA foi criado, podemos dizer assim, foi meio político. Não aqui. Lá na época, precisava de tantos habitantes. E para que pudesse construir o UPA, ajuntar os outros municípios, mas eles não sabiam que ia contribuir. E aí construiu o seu UPA. Falando em reunião, eu não participei em nenhuma reunião com o prefeito para decidir o que ia ser votado aqui hoje, só para poder ajudar no raciocínio. Obrigado, Meirelles. Eu realmente também não participei, mas entendo que é de direito que o prefeito possa participar com todo mundo, com as bancadas, mas é de direito que as decisões aqui dessa casa sejam nossas, não seja do prefeito. E tenho tranquilidade de falar isso. Então, só voltando no meu raciocínio, então o SAMU não foi aberto por causa disso. Nós entendíamos que os outros municípios não iriam cumprir com aquilo que foi acordado e nós não iríamos entrar novamente não numa fria, mas entrar num embate novamente jurídico com os outros municípios e ver que talvez não teríamos o retorno esperado desses municípios. Ou seja, as casas terapêuticas é sim uma obrigação nossa. Nada impede da gente buscar, através do judiciário, essas pessoas que não são de Tupã. Mas parece que também tem no parecer judicial que as pessoas que moram mais de 2 anos aqui na nossa cidade, por qualquer motivo seja, que ela esteja aqui, isso já é responsabilidade nossa. Isso não sou eu que estou falando. E eu também não concordo, mas não sou eu que estou dizendo isso. Isso é um parecer judicial, do juiz, falando que essa responsabilidade é nossa. Eu não quero, não vou fazer. Vou brigar, vou xingar, vou espernear, vou lá, promotor, juiz, não quero. Em nenhum momento o juiz perguntou a nossa opinião, ele simplesmente deliberou e falou que tinha que cumprir. E, infelizmente, minha mãe sempre falou que quando você está discutindo com a pessoa que está com a caneta na mão, você tem que entender que tem coisas que você pode falar e tem coisas que você não pode falar e tem coisas que você vai ter que aceitar e respeitar. E nós estamos respeitando aquilo que o judiciário pediu. Ou seja, sem criar muitas delongas, estamos realmente preocupados, realmente, com as despesas do nosso município, mas isso já está nos resguardado com o que o governo federal passando essas verbas. Mas a minha preocupação nós temos que dar uma solução para aqueles internos que estão lá. São vidas. Eu sei que vocês também se preocupam com isso, e estão preocupados com isso, e estavam falando a mesma coisa que a gente. Nós não estamos mudando nada, nós estamos falando realmente a mesma coisa que foi falada aqui pelos outros vereadores. Vamos criar 4, depois mais 4, sucessivamente.
Com calma. O prefeito não vai contratar todo mundo, ele não é obrigado a contratar todo mundo, está aqui também no parecer judicial. A única coisa que ele vai fazer é fazer um processo, e nesse processo ele vai deixar as pessoas na fila, e conforme for abrindo, vai chamando as outras pessoas, não vou ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 concursos. Isso não é lógico, isso não tem cabimento. E o custo disso e a demora para isso. Ah, mas se o governo federal não pagar, aí nós vamos ter um juiz federal que está ao nosso lado, que foi ele que passou essa obrigação para nós. Aí eu concordo que se ele não pagar, temos advogados na prefeitura, temos advogados na Câmara para resguardar esse direito. Ou seja, as casas terapêuticas, ela veio de uma decisão, não nossa, mas uma decisão judicial, que veio lá de trás, que teve acompanhamento de outros vereadores no outro mandato, que verificaram no detalhe o que estava acontecendo lá. Me falaram, eu não fui, que tinham pessoas amarradas, sendo tratadas como bicho, dopadas. E não é isso que nós queremos para o próximo. Eu costumo dizer que quando a gente se preocupa com o próximo, a gente se preocupa realmente no detalhe, não se fechando as portas ou fingindo que aquilo não acontece. Porque se a gente não aprovar esse projeto, o problema vai continuar lá. Agora, concordo com vocês e tenho certeza que o prefeito vai realmente falar e contratar de forma com parcimônia, de uma forma ordeira, de uma forma que não impacte isso no nosso orçamento, porque, de novo, essa verba vem e vem do governo federal. Essa verba vem e vem do governo federal. Ela não entra dentro do percentual de funcionários da prefeitura. Ah, mas se você colocar, mas se eu somar o quanto que meu pai ganha, quanto que eu ganho, quanto que minha mãe ganha, meu Deus, eu seria, né? Mas não é assim, você tem que somar aquilo que é seu e aquilo que é de direito. Esse não é e não entra dentro do orçamento de salário, que é a maior preocupação de vocês e a minha também. Ou seja, tirando isso tudo, nós temos um problema, que são aqueles internos lá e que nós temos que resolver. Por isso eu peço para vocês, aqui, às vezes a gente pode até não gostar, mas essa responsabilidade é do prefeito, é ele que está sendo cobrado. Eu sei que talvez vocês, os outros vereadores que fizeram a emenda, talvez fiquem chateados, porque, mas foi uma emenda que a gente falou com o prefeito, que a gente discutiu com ele. Acho que vale sim vocês sentarem com o prefeito numa próxima reunião e deixarem bem alinhado aquilo que foi discutido com vocês. Ou eu sou da opinião, dado que nós temos advogados, faça-se uma pauta, faça-se uma ata dessa reunião, para que não tenha dúvida. Porque o que não dá é vir aqui e falar que o prefeito falou uma coisa, eu escutei outra, eu entendi uma coisa, foi feito aquilo, foi falado aquilo. Porque, de novo, o prefeito também não manda aqui. E a gente tem, sim, uma preocupação com esses internos que estão lá. Por isso, meu voto é favorável e vamos fiscalizar, sim, o prefeito para que ele faça isso com calma, com planejamento, mas que ele comece a cumprir já agora o que foi definido pela lei. Mais uma vez, obrigado e meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Pela discussão, o vereador Pastor Elias. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, amigos que nos acompanham aqui na galeria, ainda a essa hora, os nossos trabalhos que se avançam, aos telespectadores da TV Câmara, os internautas, o nosso boa noite. Nós estamos discutindo aqui um assunto muito importante, de bastante relevância. Eu estive em São Paulo, na Assembleia Legislativa, e tinha uma vereadora, né, da nossa igreja também, da cidade de Araras, lá, discutindo com o vereador, com o deputado, justamente sobre esse problema que lá em Araras tem um hospital psiquiátrico, é o mesmo problema de Tupã, resumindo. E eles estavam numa audiência lá na Secretaria de Saúde, e ele vindo e me apresentou a vereadora, eu nem conhecia ela, você é vereadora de Araras, sou de Tupã, a gente conversando, né? E ela falou assim, eu vim ver aquele negócio das casas terapêuticas, dos hospitais psiquiátricos, está fechando um grande hospital psiquiátrico lá em Araras. Falei, então, nós estamos com o mesmo problema lá em Tupã, né? E para se fazer as casas terapêuticas, tem uma ordem judicial lá, para se fazer 14 casas, e conversando, e o deputado falou, olha, fala para o pessoal ir devagar.
fala para o pessoal ir devagar, nós estávamos numa reunião agora, não é garantia que a União vai bancar isso daí. No começo eles falam que vão bancar, mas não é isso que nós temos visto no nosso país. Nós temos visto UPA, que sobrou para Tupã, farmácia popular, fechando. Quem garante para nós que a União vai bancar isso daí? Pode fazer 1 ano, pode bancar 2 anos e daqui 3 anos. O grande problema é que tudo está ficando nas costas do município. E nós que somos vereadores, nós somos legisladores. Nós somos fiscais do prefeito, da prefeitura, do Poder Executivo. Então, nós temos que ter a preocupação com o impacto, com o que isso vai gerar, se isso sobrar para o município. Então, eu quero deixar aqui, para a nossa reflexão, que nós respeitamos o Poder Judiciário. Eu costumo dizer, lei você não se discute, lei você se cumpre. Mas nós também, aqui é uma casa de leis. E nós temos autoridade para discutir leis. Nós também fazemos leis. Nós também podemos discutir leis. E o Poder Legislativo, ele trabalha com o Poder Judiciário também. E nós não estamos falando que não vamos cumprir uma ordem do Judiciário. Ninguém está falando isso. Nós vamos cumprir, nós vamos abrir as 14 casas, mas nós temos uma preocupação. Nós temos uma preocupação para fazer isso, é uma questão de cautela, é uma questão de precaução. Porque hoje nós estamos aí com o problema do UPA. E quem intercede agora por Tupã? E essa bomba que nós temos aí, que esses dias se comentava na cidade, o que o UPA custa para Tupã hoje, que se diz que não é viável. Mais de 600 mil reais. Quem que ajuda Tupã? Está no colo de Tupã o UPA. O UPA tem que manter, o Tupã tem que sustentar o UPA. Nós não podemos cegamente confiar na União. Nós temos que ter precaução. E foi isso que nós colocamos para o prefeito e toda a sua comitiva naquela reunião que nós tivemos. Nós não somos contra. E me desculpa, mas na nossa reunião, eles falaram para nós pretendemos abrir já as 14 casas. É por isso que nós falamos, nós temos uma preocupação com isso, prefeito. Porque, de imediato, ele falou para nós já estamos pensando em abrir, sim, as 14 casas agora. Então, nós chegamos e falamos, não vamos fazer isso, nós queremos ajudar, prefeito. Nós queremos te ajudar, não faça isso. Porque isso vai gerar um impacto financeiro para a prefeitura. No momento que nós falamos em economia, essas pessoas vão ser atendidas, sim. Não vai ficar sem ser atendida. Mas vamos abrir na medida que vai precisando, vamos fazendo teste, vamos montando as casas, vamos vendo se o governo vai mantendo o que realmente ele está prometendo, que é muito difícil acreditar. No governo que nós estamos tendo, infelizmente, é difícil acreditar na União, que fala que vai manter. Eu não acredito mais, vocês me perdoam, mas eu não acredito mais que a União vai bancar essas casas terapêuticas. Pode bancar 1 ano, pode bancar 2 anos, mas vai abandonar e vai ficar no colo de Tupã essas casas terapêuticas para o município bancar também. Então, é apenas uma questão de preocupação, de cautela da nossa bancada. É apenas. Então, nós colocamos isso, tudo bem. Então, nós vamos mandar para a Câmara, nós vamos abrir as 14 casas, mas nós vamos abrir, então, 4, mais 4, e vamos fazendo o teste, funcionando tudo certinho, e nós vamos abrindo de acordo conforme vai precisando. Então, nós acordamos isso, não só como prefeito, tinha várias testemunhas lá, várias testemunhas do que foi acordado. Então, eu gostaria muito de votar a favor, mas, infelizmente, aquilo que foi acordado, aquilo que foi tratado na reunião, nós não fizemos uma emenda para prejudicar, não. Nós fizemos uma emenda para ajudar. Então, não somos nós que estamos reprovando, porque nós fizemos uma emenda para ajudar. Agora, se vocês estão dizendo que vai abrir, então, gradativamente, paulativamente, se vai fazer isso, então acho que deveria ter aprovado a emenda.
Boa noite, senhor presidente. Que Deus nos ilumine e nos abençoe.